Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Les extraño muchísimo, pero continuaremos por aquí. Bueno, hoy vamos a estudiar el módulo 5 en las páginas 64 a 67. Pero antes voy a pasarles algunas imágenes y vamos a hablar sobre por aquí, sin mirar el libro por ahora, ¿sí? Vamos a hablar hoy, vamos a tratar sobre los heterosemánticos. ¿Y saben lo que es? Ya vimos algunas veces, ¿no? Heterosemânticos. Vamos a pensar em las duas palavras. Hetero, diferente. Semântica, semânticos, seria o significado das palavras. Ou seja, comparando o espanhol com o português, nós temos aí os falsos cognatos, palavras que são diferentes nos seus sentidos, comparando sempre as duas línguas, tá? Espanhol, português. Também conhecidas por falsos amigos ou falsos cognatos. Então, em espanhol temos estes três nomes que se podem utilizar. Bueno, va a haber entonces algunos ejemplos para que podamos ilustrar mejor y que ustedes aprendan también visualizando algunas palabras. Claro que no hay como poner todas aquí porque hay más de 3.000 palabras. Ustedes tienen una lista en la apostila y esta lista que yo puse aquí, algunas palabras van a coincidir, otras no, pero son palabras importantes que usamos en el día a día. Bueno, primeira imagem. Iguales ou parecidos? Se vamos a pensar en esta primeira figura, nosotros tenemos lo que, un mapa. Y en la segunda, una casa. O sea, estas dos palabras, si vamos a comparar las dos lenguas, son iguales. No cambia absolutamente nada em la escrita nem em la pronúncia. Casa, né? O S não tem som de Z, então muda só a questão da pronúncia, mas a questão da escrita é a mesma coisa. Iguais. Se vamos a ver estas duas palavras, em português livro, em espanhol libro, libros. Tenemos un cambio de una letra. Lápis, aqui lápices, a gente também tem ali a última letra, né? Lápis com Z no espanhol, e o plural um pouquinho diferente. Ou seja, parecidos, pero quando estamos leyendo, sabemos que significa. Aí temos un gatito, muy bien. La palabra gato, y completamente igual. E aqui temos lo que, uma imagem para sacar uma foto de família. Então, aqui família há uma diferença, não tem acento. Ok, temos uma palavra completamente igual, uma outra com uma diferença de acento, uma outra com uma diferença de uma letrinha. Ou seja, a gente lendo, a gente tem o conhecimento do significado. A gente consegue saber se a palavra, o que ela significa nas duas línguas. Fácil, ¿no? Estas palabras nos ayudan porque son parecidas o iguales al portugués, pero hay que tener cuidado con los falsos amigos o heterosemánticos, que son palabras parecidas o completamente distintas en significados. Por eso hay que tener ojo. O que é o ojo? Cuidado, atenção, a gente chama atenção aqui para essas palavras. Se você não sabe, olha o contexto, sempre, porque às vezes não dá para saber pelo contexto, às vezes não dá para ter essa primeira ideia de que é igual ao português, então sempre olhar, treinar esse olhar para que vocês consigam diferenciar uma da outra, é bem importante. Esta mulher. Vamos a ver algumas palavras aqui agora que são falsos cognatos, são heterosemânticos ou falsos amigos. Esta mulher está, em português, grávida. Em espanhol, embaraçada. Então, toma cuidado com a palavrinha bem usada, né? A gente brinca bastante com essa palavra, porque não dá. Embaraçada em português é constrangida e embaraçada em espanhol é grávida. Então, são completamente diferentes. Este senhor está bufando, né? A gente diz, está muito bravo. E bravo em espanhol aqui, estou enojado. Que
que parece enjoado. Enjoado é outra coisa, é mareado. Então, enojado é com ira, né? Com raiva. Temos um coche, algumas ferramentas aí. Tenho que levar meu coche em a gente pensa em quê? Numa oficina. Oficina em espanhol, a gente sabe que tem um outro significado, né? Oficina é escritório. Então, como é que seria uma oficina mecânica, por exemplo? Aí seria uma outra palavra, que é taller ou taller. Aí se eu for ler ali talher, eu vou pensar em quê em português? Em talher, garfo, faca, colher. E aí a gente tem uma outra palavra, que é cubiertos. Então a gente tem muitas palavras no espanhol que podem nos confundir. Então por isso a gente tem que estudar para entendê-las. Aqui, né, como eu já falei antes, trabalho em uma oficina, que não é uma oficina mecânica, e sim um escritório. Um copo de água. Quero um copo. Não vai dar certo. Um vaso de água. Ai, mas vaso, professora. Pois é, vaso é outra palavra. Maceta, floreiro, que seja. Pero vaso, né, é copo. Ah, então, como é que copo? Ah, eu quero falar copo. Opa, é outra palavra também. Son, a gente olha ali, ó, tá caindo neve, né? Essas pequenas coisinhas de neve a gente chama de quê? Flocos. Então, flocos de neve em espanhol, a gente vai chamar de copos. Olha como não dá certo uma coisa com a outra. É uma loucura, falso cognato. Aqui temos um urso panda. Em espanhol, urso não existe essa palavra. Então, a gente vai trabalhar o quê? Osso panda. E aí tem uma semelhança com uma outra palavra em português. Então, aqui, los perritos, los perros, querem el hueso, que é o osso. Então, ó, né, não significam a mesma coisa. Aqui a gente tem duas taças, que em espanhol são copas. Que taça é outra coisa. Quero uma taça de café. Então, toma cuidado, porque copo é floco, né, o vaso é copo é taça e taça é xícara. Então, um vai levando ao outro. Aqui, não escuta, porque é, em português, surdo. Em espanhol, sordo. Ó, tem uma diferença. Sordo, S-O. E uma pessoa que escreve com a mão esquerda, a gente chama de canhoto. E no espanhol a gente chama de surdo. A pronúncia do Z é de S, então ela pode fazer a gente confundir com surdo de surdez, que é sordo. Então, tem que ficar ligado. Aí, aqui temos um ninho de passarinho, um nido. Nido. Por quê? Gente, essa imagem é do Augusto, tá? Do meu primeiro filho. Porque a gente tem aí um ninho. Então, não confundam ninho, que é menino, com nido, que é ninho de passarinho. Este pantalão é, se a gente olhar aqui, ele é largo, ele tá caindo, né? Ele tá largo, ele tá todo estranho, ele tá caindo. Então, a gente vai chamar de ancho. Ancho tá largo, por isso tá caindo da cintura. Se não tem um cinto ali, ele vai cair. Então, ancho é largo. E este pelo aqui é muito largo. Então, atenção. Ancho, da primeira imagem, é largo, de largura. E largo é comprido, longo, tá? Então, não tem nada, não é largura, então não confunda. Aqui vários gatitos, pero, cuidado, que isso aqui é engraçado, son cachorros de gatos. O que é cachorro? O que esses gatinhos são? Eles são filhotes. A palavra cachorro é filhote. Então, né, eu posso dizer que minha gata tuvo 4, 5 cachorritos. Soa estranho pra gente, porque não tem o mesmo significado, mas está certo. E este es mi perro. Então, cachorro em espanhol é perro, com 2 R's, porque se você tirar um R, vira pero, que é mas. Então, também tomar cuidado. Aqui são flores rojas, não é roxa, é rojas. E a cor roxa, obviamente, é o color morado,
que é outra coisa. Aqui, este niño, este bebê, é rubio. Quando a gente escuta rubio, a gente escuta, né, pensa em português em ruivo. Cuidado, rubio é loiro. Aí, como é que é ruivo então, professora? Soy pelirrojo ou pelirroja. Peli vem de pelo, que é cabelo, e rojo vem de vermelho. Então, cabelo vermelho, pelirrojo. Aqui, ella, esta chica aí, rubia, tiene a cara dela ali de inveja, de ciúme da outra, né, que seja, tiene celos. A gente fala em selo, a gente lembra de quem? Daquela coisinha que vem na carta, né, na correspondência, que aí é colecciono estampilha, o sello. Aqui temos um perro, e este perro ladra. O som que ele faz é de ladrar. Por quê? Porque o coração late. Coração late, latir del coração, que é o bater, o pulsar. Aqui temos o pescoço, e pescoço em espanhol, quem já conhece, quem já estudou, sabe que é coelho, ou coelho. 2 L's. Então, eu tenho ali coelho. Quando a gente pensa em coelho, ou coelho, a gente pensa no bichinho. Só que não tem nada a ver, né? Me duele el cuello. E aqui temos quem? Conejos, que aí sim o nome do animal. Aqui temos uma linda ensalada. Quero uma ensalada. E quando a gente fala salada, aí é outra coisa. Ó, la comida está salada, com muita sal, ou seja, está salgada. Aqui temos uma pasta com de tomates. Então, a gente tem ali um macarrão, né, uma massa com um molho de tomate. Molho em espanhol é salsa. Salsa pode ser a dança, pode ser também o molho, tá? Então, depende do contexto. E aquela temperinho que a gente usa na cozinha, salsinha, salsa, é perejil, que é outra coisa. Aqui, em que tananá será a boda? Em que data será a boda? Boda é casamento. Data, em espanhol, fecha. A gente lê fecha, fecha, fecha a porta, fecha. Aí, fechar a porta seria como? Hay que cerrar la puerta. Então, a gente tem aí uma outra palavra completamente diferente. Aqui, me despierto. Despertar-se é acordar, né? Quando você está dormindo e você acorda. E quando eu não lembro de alguma coisa, eu vou dizer no me acuerdo. No me acuerdo de nada. Aqui a gente tem uma fruta chamada romã, e romã em espanhol, me gusta comer granadas. E a granada pode ser granada e pode ser bomba, mas também tem um contexto de granada, fruta. Aí, em la página 65, vocês têm esta outra tabla, tá? Essa outra tabela, com palavras ali em espanhol e palavras em português, as suas traduções, tá? Vocês vão estudar as palavras que eu coloquei nesse slide e essas palavras aí que estão na página 65, ok? E aí, vocês vão ter um dever, né, um dever, que será página 64, que é uma interpretação de texto, bem tranquilinha, 66 e 67 também, que a gente vai fazer lá a correção em sala de aula não, né? Em sala online. Então, correção em la classe online. Certo? Então, primeira coisa é façam, estudem. Segunda, participem das aulas, né? Estamos aí no horário certinho, vocês já sabem. E quedem-se em casa. Cuidem-se. Hasta la próxima. Besos.